This call is now being recorded. Ok, pessoal, vamos lá. Português com o professor Muniz. Hoje a gente vai estar resolvendo algumas questões de português, tá? Vamos lá? Então, pessoal, antes da gente iniciar as nossas questões, tá? Eu quero que vocês entendam as noções de compreensão e interpretação. Professor, compreender é diferente de interpretar? Sim, tá? Compreender é diferente de interpretar. A compreensão de texto é uma coisa, interpretação é outra coisa, tá? Professor, então qual seria a diferença de interpretar para compreender? Bom, a compreensão, o que na hora que vier a questão na prova, a resposta está no texto. É entender o que está escrito. Você não vai extrapolar nas suas informações. A resposta está dentro do texto. Você não vai deduzir e chegar à conclusão. Porque quando você chega, tá certo, a uma conclusão, a uma dedução, então você está trabalhando com interpretação, tá? Então, compreender é entender o que está no texto e interpretar é coletar dados para você chegar a uma conclusão, tá? Chegar a uma conclusão. Ou seja, aquela informação ela está implícita dentro do texto. E a FGV ela gosta muito dessa situação. Ó, vamos lá. O que é que a gente tem que entender quando a gente trabalha com compreensão de texto? Quando a gente trabalha com compreensão de texto, nós temos que reconhecer o tipo e o gênero textual, né? Professor, quais são os tipos de textos? Qual o gênero do texto, né? Será que é um texto dissertativo? Será que é um texto injuntivo? Será que é um texto descritivo? Tá? O áudio está baixo, pessoal? Tem alguém reclamando que o áudio está baixo. Aqui tá ok. Tá bom, pessoal, tá ok. Vamos lá. Então, o que que acontece, ó? Professor, para eu reconhecer o tipo de texto, a resposta está no texto? Tá. Você vai analisar se é um texto dissertativo argumentativo, se é um texto narrativo. Então, o texto ele vai trazer aquela informação. Então, a informação está explícita. Então, o reconhecimento do tipo de texto e o gênero textual, né? Se é uma crônica, se é uma charge, né? Se é uma notícia, isso o texto vai trazer, tá bom? Outra situação, na compreensão de texto, cada parágrafo que você está lendo, você vai pegar uma ideia central. Uma ideia central, certo? Ou seja, você lê o texto, identifica o que é que o texto está querendo repassar para você, ou seja, você vai identificar a ideia central do texto, tá? O tema do texto é muito importante saber, e o posicionamento do autor. Então, a FGV, ela é um tipo de banca que ela vai trabalhar três coisas quando a gente trabalha com compreensão de texto. Identificar a ideia central do texto, o que é que o texto está querendo lhe repassar, o tema do texto e o posicionamento do autor, tá? Dentro desse posicionamento do autor, pode ser que tenha questões onde ela cobre, tipo, marque a alternativa em que o autor, aliás, que possui uma opinião do autor. Aí você vai procurar geralmente pronomes onde o autor ele se inclui dentro do pensamento, ou seja, nós, quando nós fazemos, ou seja, quando ele diz nós, ele se incluiu, tá? Checar o sentido do texto, muito importante também. Será que o texto ele está sendo trabalhado em um sentido denotativo ou sentido conotativo? Denotativo é um sentido real. Então, geralmente um texto que trabalha com muita linguagem figurada, ou seja, são aquelas palavras que não estão no seu sentido real, são os textos conotativos, tá? Então, por exemplo, se eu falo a palavra gato. Gato, se eu falar o gato comeu o rato. Bom, o gato está sendo empregado no sentido denotativo, sentido real da coisa. Agora, se eu emprego o gato, por exemplo, aquele cara é um gato, né? Então, nesse caso, eu estou empregando o gato em sentido figurado, sentido conotativo. Então, você tem que identificar dentro do texto essas situações, o sentido, a semântica do texto, tá? Ok. E, por último, as relações lógicas entre as frases. Ou seja, nós vamos ter primeiro período, um segundo período, onde esse segundo período geralmente pode estar justificando o primeiro, né? Então, é isso que vocês têm que analisar dentro do texto. Tudo bem?
Já a interpretação de texto é como eu falei, você vai coletar os dados, vai chegar a uma conclusão e aquela informação ela vai estar implícita dentro do texto. Então, você chegar a conclusões, inferências, tá? Inferências está ligado com a interpretação, tá? E você identifica as inferências e os pressupostos para que você chegue à conclusão. Vamos aqui uma questão da FGV. Ela cobrou em 2016, onde ela disse: interpretar um texto corresponde prioritariamente a quê? O que é que seria interpretar o texto? O que é que vocês marcariam? Qual a diferença entre interpretar e compreender um texto? Eu já expliquei. Vamos lá, participação? Participação? Isso. Interpretar tem a ver com chegar a uma conclusão. Não é isso, professor? É isso. Então você vai decodificar o sentido do texto. Você vai ler o texto, vai decodificar os possíveis sentidos do texto e chegar a uma conclusão. Tudo bem? Então, isso é interpretar, porque você vai deduzir, inferir do texto. Então, gabarito dessa questão, letra C de casa. Tá bom? Vamos lá, prosseguindo nossa próxima questão. Vamos lá, segunda questão. Olha como são as questões de interpretação. Ó. O principal objetivo do texto. Ó, o principal objetivo do texto é, então você vai ter que pegar a ideia central do texto. Aqui você está trabalhando com o quê? Com ideia central. Para isso, a gente tem que dar uma lida no texto, né? Vamos lá? Olha lá. Há pessoas que preferem enfrentar as gélidas noites paulistanas na rua a buscar acolhimento. Ou elas preferem as gélidas a buscar acolhimento nos abrigos municipais. As razões para tal atitude, mesmo em meio à onda de frio que assola São Paulo, são várias. Inadequação às regras dos albergues, condições supostamente insalubres, né, de alguns desses locais. Mesmo quem busca uma vaga tem reclamações a fazer sobre abrigos municipais. Eles dizem que os banheiros e as roupas de cama estão em más condições e se queixam de tratamento desrespeitoso. Ok. Pessoal, o que ele está querendo falar aqui nesse texto, hein? Hã? Pelo que eu estou entendendo, ele está querendo dizer que as pessoas que são moradores de ruas não querem ficar nos albergues. Por conta de quê? Por conta das más condições, né, e os tratamentos que não são legal. Essa é a ideia central do texto. Eu resumi o texto em 2 ou 3 palavras. Então, é isso que vocês têm que saber fazer. Então, qual o objetivo do texto? Pelo que eu estou querendo dizer aqui, é uma notícia, ó, é um gênero notícia, onde ele está querendo explicar a razão da recusa desses moradores em não frequentar esses abrigos, tá? Então, ó, gabarito essa questão, letra C de casa. Tudo bem? Vamos lá, terceira questão, também da FGV. No primeiro parágrafo do texto, existem 2 períodos. Em relação ao primeiro, o segundo período desempenha o seguinte papel. Vamos aqui voltar no texto, né? Então vamos lá, identificar quem são esses períodos aqui. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Vamos lá. Ó, primeiro período. Existem pessoas que preferem enfrentar as noites paulistanas na rua a buscar um acolhimento em abrigos municipais. Ok. Isso aqui é o primeiro período, né? Onde ele se encerra com a pontuação. Aí começa o segundo período aqui embaixo. As razões para tal atitude, mesmo em meio a uma onda de frio que assola São Paulo, são várias. Olha lá. Inadequação às regras dos albergues, a condições supostamente insalubres de alguns desses locais. Pessoal, esse segundo período, ele está explicando, né, por que é que as pessoas preferem enfrentar as noites paulistanas na rua. Então, ó, em relação ao primeiro período, o que é que o segundo período desempenha? Ele está justificando a preferência de alguns moradores de ruas, tá? Então, eu analisei esse primeiro período, que é esse daqui, ó, até aqui, tá? E esse segundo período, que é essa parte aqui, ó, né?
ele está justificando por que é que os moradores de rua preferem ficar nas ruas em vez de ficar no abrigo, tá? Então, é uma questão bem simples. FGV gosta? Gosta. Então, nesse caso aqui, ó, justificar a preferência de alguns moradores de ruas. Então, o segundo período, ele justifica o primeiro período. Justifica, tá? Show de bola, pessoal? Essa questão também deu para entender aí? É só voltar aqui no texto, aí você analisa que esse segundo período, ó, ele está justificando esse primeiro. Está mostrando as razões por que aqueles moradores de ruas preferem ficar na rua. Tudo bem? Ok. Gabarito letra A. Vamos partindo. Questão número 4. Ainda sobre o texto. O texto aborda um problema sem identificar os seus personagens e sem especificar o conteúdo de vários termos. Pessoal, vamos lá. Quando eu falo assim, ó, presta atenção. Pessoas. Me diga uma coisa. Quando eu falo pessoas, essa palavra pessoas, ela está em sentido genérico ou ela está em sentido específico? Coloquem aí. Genérico, né? Pessoas, né? Quando eu falo má condições, quando eu falo más condições, eu consegui especificar dentro do texto quais seriam essas más condições? Ou tá genérico? Tá genérico, não tá? Má condições, tá genérico. Ele não especificou qual seriam essas más condições. Na questão 4, ele quer uma passagem do texto em que seja o quê? Onde tem uma especificação. Nós vamos ter vários termos, onde esses termos estão muito genéricos dentro do texto, e eu vou ter que identificar uma passagem onde eu vou tentar especificar algo. Como assim especificar? Os meus pensamentos, as coisas elas irão ser mais especificadas. Por exemplo, professor, quando eu digo assinale a opção que apresenta o termo, que ao contrário das demais, mostra um valor específico. Vamos lá, pessoas é genérico ou específico? Dentro do texto, ele falou quais seriam essas pessoas? Não, ele não falou. Então aqui está em valor genérico. Más condições, ele especificou dentro do texto quais seriam essas más condições? Ó? Não, não especificou. Então aqui em sentido genérico. Tratamento desrespeitoso. Me diga uma coisa, dentro do texto ele conseguiu dizer aqui, especificar quais seriam esses tratamentos que estariam desrespeitando esses moradores? Não. Tal atitude. Opa, tal atitude. Peraí, vamos aqui ver, ó. Opa. Trato respeitoso parte de alguns funcionários. Opa, tá aqui, ó. As razões para tal atitude. Me diga uma coisa, essa atitude, o que seria essa atitude, ó? O que seria essa atitude? Há pessoas que preferem enfrentar as noites paulistanas na rua do que ficar nos abrigos. Então, a atitude é isso. A atitude de ficar nas ruas, né, em vez de ficar nos abrigos. Então, eu especifiquei qual seria essa atitude. Então, a única passagem dentro do texto que está específica é justamente essa daqui, ó. Ele especificou qual seria essa atitude. A gente até costuma dizer que é um termo anafórico, né? Por quê? Porque ele está retomando algo que foi falado, tá? Regras dos albergues, ó, genérico. Em nenhum momento do texto ele falou as regras aqui, né? Deixou meio genérico. Tudo bem? Então, gabarito a quarta, letra D. Cuidado, pessoal. Vamos aqui à nossa quinta questão. Ah, problemas sociais urbanos. Mas vamos aqui logo, quando a gente pega essas questões de interpretação, vai logo no enunciado da questão para saber o que ele quer. Pela leitura do primeiro período do texto 1, a segregação urbana tem como principal causa. Já viram que a FGV gosta de causa e consequência, né? Vamos lá. Dentre os problemas sociais urbanos, merece destaque a questão da segregação urbana.
fruto da concentração de renda no espaço da cidade. Ora, olha aqui, a segregação tem como principal causa. Me diga uma coisa, qual é a causa da segregação? Ele acabou de falar no primeiro período, ó, a concentração de renda. Aqui foi a questão para não zerar, né? Questão para não zerar. Essa aqui foi a famosa questão. Não zera, tá? Primeira C, segunda C, terceira A, quarta D e quinta letra A, tá bom? Pois é, mas é a letra A, tá, pessoal? Questão bem simples, olha, que é a causa da segregação urbana. Logo no primeiro período ele já falou. Precisa nem ler o restante do texto, certo? Vamos lá, continuar aqui? Então, observamos que a FGV gosta de trabalhar muito com essa questão de causa, termos anafóricos, saber quem retoma quem, saber a ideia central do texto, saber as tipologias do texto. Agora a gente vai especificar um pouquinho a mais as questões de tipologia textual, tá? É o modo de organização ali do texto. Então, nós temos textos narrativos, onde nós temos aquelas historinhas contadas, onde eu tenho um espaço de tempo, tem um enredo, tem personagens. Texto descritivo, onde você vai descrever um personagem, tá? Ou uma coisa. Um texto dissertativo, que ele se divide em dois, né? Que é o argumentativo e o texto expositivo, né? Esse texto dissertativo, argumentativo, ele tem ideias do autor. O autor ele tenta escrever um texto onde ele vai te convencer de algo, né? O expositivo ele traz só uma informação, uma notícia. Ele não tenta te convencer, ele só expõe uma ideia. Texto injuntivo é um texto instrucional, ou seja, ele vai te passar instruções, geralmente uma bula de remédio, uma receita de bolo, tá certo? Vamos lá. Pessoal, vamos lá, adiantar aqui, porque senão não vai dar tempo. Ó, tipos, né? Então, aqui texto narrativo, relato de acontecimentos em uma sucessão bem cronológica. Então, quando a gente trabalha com texto narrativo, tem toda uma sucessão cronológica da história, tá? Sequência de ações, ó. Tem presença do narrador, pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa, tá? Já no texto descritivo, ó, geralmente ele retrata uma pessoa, pode estar descrevendo um objeto, um cenário, uma casa bonita, verde, com telhado tal, de tal cor. Então ele vai descrevendo as coisas, tá? Detalhe, eu posso ter um texto narrativo. Dentro do texto, eu posso ter trechos descritivos, tá bom? Então, no texto descritivo tem a presença, como o Bruno colocou, a presença de muitos adjetivos, tá bom? Objetivo no texto narrativo: informar, ensinar ou entreter. Qual é o objetivo do texto de trecho descritivo? Aguçar o sentido do leitor, impressionar. Se você utilizar adjetivos dentro do texto, é porque você quer impressionar alguém. Uma casa verde, uma casa bonita, uma casa grande, você quer impressionar. Então, você utiliza adjetivos, né? Ó, muito importante, questão da predominância, professor. No texto narrativo, geralmente a gente tem verbos no pretérito, no passado. Por quê? Porque você está contando uma história. Tem muitos advérbios também. Aqueles, o que são advérbios? Advérbios é uma classe gramatical onde ela passa o quê? Uma circunstância. Então, se eu tô trabalhando dentro de um texto narrativo, tem tempo, quando aconteceu aquilo, onde aconteceu, o modo que aconteceu. Então, dentro de textos narrativos, existe uma predominância de advérbios, né? Que é aquelas classes invariáveis que passam a circunstância de alguma coisa. Geralmente, verbos no pretérito. Por quê? Porque se você está narrando uma história passada, tá? No texto descritivo, ó, muitos adjetivos. E verbos também no pretérito imperfeito, tá? Também uma ação passada, ou no presente. Olá, texto injuntivo ou instrucional. Características, ó. Uma recomendação, uma instrução. Ele indica como é que você vai fazer algo. Geralmente, bula de remédio. Então, ele vai ensinar como é que vai usar o remédio, uma instrução.
Objetivo do texto injuntivo: ordenar, sugerir, recomendar, instruir o leitor. Predominância, olha que importante agora. Verbos no imperativo, ou seja, geralmente para você pegar uma cartilha do Covid, você vai fazer o quê, professor? Colocar verbos no imperativo. Vai te dar uma ordem. Lave as mãos, ó. Lave. Faça aquilo, faça isso. Então são verbos no imperativo, tá? Então tá aí, exemplos: receita, bula, manual de instrução. Tudo certo, são textos injuntivos ou também sinônimo de texto instrucional. Texto preditivo leva às premonições, né? Faz previsões de algo que irá ou poderá acontecer. Eu costumo dizer que você, para lembrar de um texto preditivo, é só você lembrar do professor Muniz, né? O professor Muniz é muito preditivo, ou seja, tem as premonições, né? Faz previsões de algo que irá ou poderá acontecer, tá? Então, geralmente ele informa algo sobre o futuro. O que eu estou fazendo com vocês aqui é uma predição, né? Eu estou tentando aqui acertar o que pode cair na prova. Alertar, prevenir, prever, tá? Texto injuntivo ou instrucional é a mesma coisa, tá? É só questão de ser sinônimos. Injuntivo e instrucional é a mesma coisa. Bom? Então, um horóscopo, professor. Um horóscopo é um texto preditivo, uma meteorologia, está tentando prever o tempo. Então, são textos preditivos, premonições, tá? Vamos aqui uma questão número 6. Ele diz o seguinte: uma das características de um texto narrativo é a presença de uma sequência cronológica de ações ou acontecimentos. Nesse caso, assinale a opção que apresenta a sequência considerada como pertencente ao modo narrativo de organização discursiva. Tempo, pessoal, vamos lá, 30 segundos para vocês resolverem essa questão. Na tela, vamos lá. 30 segundos, 20 segundos. Ele quer um trecho que apresente algo que mostre o modo narrativo. Lembrando, texto narrativo constrói uma sequência lógica. Ele constrói uma sequência lógica. Geralmente a gente utiliza vários verbos, ó. Comeu, dormiu, acordou. Então ele vai construindo a sequência lógica. Eu estou soltando aí os bizus, ó. Ah, agora vocês entenderam, né? Tá vendo, ó, como vocês pegaram? Realmente, tá aí. Gabarito letra D, ó. O funcionário acabou. Olha lá, primeiro verbo. Repousou. Olha lá. Olha a sequência lógica, ó, que a gente estudou. Olha a sequência lógica da construção das ideias, ó. Beleza? Beleza, né? Professor, por que é que não pode ser aí tem A? Ó, visto de uma certa distância, o fotógrafo lambe com a cabeça enfiada na máquina. Pessoal, isso aqui ele tá descrevendo, tá? Isso aqui é uma descrição, por isso que não pode ser letra A. Está descrevendo, é descritivo, tá? Eu vi muita gente colocando o item A, mas não é, tá bom? Então é o seguinte, qual é o bizu para você saber se é narrativo? É justamente essa ideia dos verbos, tá? Essa ideia dos verbos é muito importante para a prova de vocês, essa sequência lógica. Vamos lá? Vamos confirmar mais uma característica do texto narrativo, ó. Acabou. Qual é o tempo desse verbo acabou e repousou? Alguém sabe me dizer qual é o tempo? Se é pretérito, presente ou futuro? Lembra que a gente falou que o texto narrativo, os verbos são empregados no pretérito perfeito? Tá aí. Acabamos de confirmar. Então, o funcionário acabou. Ação concluída. Repousou. Ação concluída. Pretérito perfeito. Certo? Vamos lá, questão número 7. Vamos lá, né? O texto pertence ao modo narrativo.
de organização discursiva, caracterizado pela evolução cronológica das ações. O segmento que comprova essa evolução, ó, outro texto que está pedindo para você pegar uma sequência de construção de ideias de um texto narrativo. Tempo, 30 segundos. Resolvam aí. Será que vão errar essa questão, pessoal? Olha o bizu que eu dei para vocês. Olha o bizu dos verbos, ó. Dormiu, acordou, levantou. Ó o bizu que eu dei para vocês. Não vão errar. Geralmente, pessoal, tem dois ou mais verbos numa sequência, ó. São ações, são ações. Vocês estão percebendo que vocês estão confundindo. Gabarito letra D, pessoal. Parou e viu. Ó, sequência lógica. Pessoal, o texto narrativo é sequência lógica, pessoal. Parou e viu. É uma narrativa. Deu para entender? Tem que ter uma construção lógica e uma sequência lógica. Tem que ter uma construção lógica das ideias, cronológica. Ele parou. Primeiro tempo, ó, parou. Segundo tempo, viu. Pronto. Tá certo? Gabarito essa questão. A única passagem narrativa é a letra D. Cuidado. Ó, um publicitário da área de criação que passava em frente a ele. Certo? Eu estou utilizando um verbo, passava, certo? Mas a FGV considera que um texto narrativo, o que que a gente tem? Verbos no pretérito. Pretérito perfeito. E tem uma sequência lógica. Qual é a sequência lógica da C? Ele só está dizendo que o cara passou em frente a ele. Só isso. Agora, se eu falar, o cara passou em frente, olhou, falou, aí sim era o texto narrativo. Deu para entender? Ele não falou isso? Letra D, de dado. Conheçam a banca. Essa aula aqui é ouro para vocês, viu? Essa aula aqui que eu deixei para dar só de interpretação são os macetes e os bizu para vocês acertar na prova. Bora lá. Questão número 8. São todas FGV, tá? Deixa eu ver a letra E. Sem pedir licença, pegou o cartaz. Mesma coisa, pessoal, só tem um verbo. Qual é a sequência lógica que tem aí? É a mesma coisa da letra C. Qual é a sequência lógica? Pessoal, a narração tem uma coisa chamada sequência lógica. Qual é a sequência? O que é que forma uma sequência lógica? Vamos lá. Eu tenho o primeiro verbo no passado, depois eu tenho um outro verbo no passado, depois eu tenho um outro verbo no passado, e aí eu vou construindo toda aquela sequência lógica, pessoal. Vocês estão confundindo, tá? Ó, esses verbos no passado é que vai construindo toda a sequência lógica. Só o fato de eu ter um verbo aqui já não caracteriza, não, já não me dá um aspecto de narrativa. Eu tenho que, por exemplo, ter dois ou mais verbos. Por exemplo, eu sentei. Próximo. Isso é uma narrativa? Agora, se eu falar, eu sentei, estudei, dormi, comi e assisti. Pronto. Aí tem toda uma sequência lógica de ideias. Utilizei vários verbos, ó, construindo toda a narrativa. Agora, só um trecho que tem um verbo, eu já posso dizer que é uma narrativa? Não, não posso. Beleza? Cuidado. Eu já resolvi duas questões dessa com vocês, pessoal. Deu para entender? Vamos lá? Questão 8. Segundo período do mesmo segmento do romance O Crime do Padre Amaro deve ser classificado como? Então vamos aqui ver, né? O que ele está falando nesse texto. Ele está falando especificamente do segundo período. Vamos lá. Professor, esse professor também falou.
Vamos lá, pessoal, ó. A tarde caía quando Dona Maria e Amélia voltaram. Olha lá, ó. Olha como você quer narrativa, ó. A tarde caía. Depois voltaram, né, para a cidade. Amélia adiante, calada, chibatava a sua burrinha, enquanto Maria vinha paurando com o moço da quinta, que segurava a arriata. Ok, a narrativa. A gente está construindo ideias. O segundo período do mesmo segmento deve ser classificado como. E aí, o que é que vocês marcarem nessa questão? Cadê o segundo período, professor? Bora ver aqui, é depois do ponto, né? Ó. Tá aqui, ó. Amélia, calada, chibatava a sua burrinha, enquanto Dona Maria vinha palrando com o moço da quinta que segurava a riata. Se tu observar, esse primeiro início aqui, ó, começa com uma narrativa. Por que começa com a narrativa? Porque olha aqui os verbos. Sequência lógica, ó, caía quando voltaram. Aí depois desse ponto, que é o primeiro período, que finalizou aqui, ó, ele começou a descrever. Descrever quem? A Amélia, ó. E aí a situação, ó. Amélia, calada, ó. Adjetivos. Chibatava a sua burrinha, enquanto Dona Maria vinha palrando com o moço da quinta que segurava a riata. Se vocês observarem, aqui ela está descrevendo. Está descrevendo, ó. Então, esse segundo período aqui, simplesmente é uma descrição. Então, gabarito a oitava questão, letra C. Descritivo, pois mostra ações simultâneas em um determinado espaço de tempo. Olha lá. Amélia, calada, chibateava a sua burrinha, enquanto a Maria vinha palrando com o moço da quinta, que segurava a riata. Então, estou descrevendo aquela situação. Certo? Isso. O nosso amigo Ayrton colocou, ó, texto descritivo, geralmente verbos no pretérito. Ó, pretérito imperfeito. Ou seja, a ação não concluía. Ó. Amélia chibatava, ó, pretérito imperfeito. Vinha, ou seja, chibatava, vinha, são ações que não foram concluídas. Então, geralmente, uma característica dos textos descritivos, eu quero que você anote aí, são verbos no pretérito imperfeito. Ó. Acho que eu até coloquei aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Verbos no pretérito imperfeito. Anote aí. Ó. Então, se você pega um trecho que tem verbos no pretérito imperfeito, com certeza ele está descrevendo alguma coisa. Quando começa com pretérito perfeito, pode ter certeza que está tratando de uma narrativa. Bom? Vamos lá, questão número 9. Vai logo no enunciado, depois é que você lê o texto. Esse texto, por suas características formais, deve ser classificado como? Bora voltar no texto. Ele quer classificar esse texto aqui. Bora ver aqui. Vamos lá. Relatórios de circulação restrita são dirigidos a leitores de perfil bem específico. Os relatórios de inquérito, por exemplo, são lidos pelas pessoas diretamente envolvidas nas investigações. Um relatório de inquérito criminal terá como leitores preferenciais delegados, advogados, juízes e promotores. Pessoal, eu quero explicar para vocês o que é um texto didático. Alguém já leu o PDF do Estratégia? O PDF do Estratégia, ele é um PDF didático, ele é um texto didático. O que é um texto didático? Ele pega uma lei, um conteúdo, e ele escreve com as suas próprias palavras. Quando você escreve com as suas próprias palavras e vai tratar um assunto, explicar um assunto para uma pessoa, falando de uma forma bem simples, isso se chama texto didático, tá? Olha aqui, ó. Relatórios de circulação restritas são dirigidos a leitores de perfil bem específico. Os relatórios de inquérito
são lidos pelas pessoas diretamente envolvidas na investigação. Aí ele vai falar delegados, advogados, juízes, promotores. Autores de relatórios que têm leitores definidos podem pressupor que compartilham com seus leitores um conhecimento geral sobre a questão abordada. Nesse sentido, podem fazer um texto que focalize aspectos específicos sem terem a necessidade de apresentar informações prévias. Olha lá. Professor, ele está explicando aqui o que é o relatório de circulação, né? Imagina eu explicar isso aqui com aquelas linguagens de advogado. Acho que você não ia entender, não, né? Então, se você observar, ó, é como se ele estivesse explicando aqui, tá? Toda essa questão do que é que seriam esses relatórios, tá? Então, ele utilizou uma linguagem mais tranquila, de forma que eu entendesse aquilo ali. Então, ó, esse texto, por suas características formais, ele deve ser classificado como qual tipo de texto? Texto didático, tá bom? É um texto didático. É só lembrar do PDF, do Estratégia de Concurso, lembrar dos PDF do Muniz, as aulas do Muniz são textos didáticos, tá bom? Então não esqueçam que a FGV ela trata esses textos aqui, ó, nesse naipe, textos didáticos, tá bom? Ok. Já falei, né? Texto argumentativo e o texto expositivo. Ó, o texto dissertativo, pessoal, ele é um tipo de texto que se subdivide em dois: textos argumentativos, tá? E textos expositivos. Professor, isso facilita a vida do leitor. É isso aí. Texto argumentativo, o autor apresenta uma opinião, um ponto de vista, tá? O que é um texto expositivo? O autor não quer defender nada, tá? Ele é imparcial. Ele é o porta-voz de uma opinião. Por exemplo, ele pega a opinião de uma pessoa e escreve, ó, o fulano de tal tem a opinião tal, ele fala que é isso, 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 isso. O autor copiou a opinião de uma outra pessoa e só expôs, só contou a história para um amigo dele. Isso é um texto expositivo. O que é um texto argumentativo? Imagina eu tentando te convencer de alguma coisa, da minha ideia. Aí é um texto argumentativo. O que é um texto expositivo? Eu não quero te convencer de nada. Eu só peguei a ideia de uma pessoa, do que ela falou, e tô te contando. Tô contando para você o que a outra pessoa falou. Isso é texto expositivo. Você vai expor uma ideia. O que é um texto argumentativo? Você chega para a pessoa e conversa com ela. E vai tentar convencer ela de alguma coisa. Então, textos dissertativos, argumentativos e expositivos, ele tem essa diferença que é importante você saber para a sua prova. Tá? Então, objetivos: persuadir, convencer por meio de impressões pessoais. Como eu falei para vocês, o argumentativo. Já o expositivo expõe, informa, explica uma coisa à pessoa, mas sem dar opinião, né? Predominância, verbos no presente. Também aqui verbos no presente. Muda quase nada, né? Ó, olha que importante agora essa parte aqui, ó. Estratégias discursivas. Como é que a gente consegue identificar quando um texto ele é dissertativo, argumentativo, professor? Você vai encontrar muitas conjunções de causa, explicação, pois, porque, vai estar comparando, então você vai encontrar conjunções, por exemplo, dentro do texto, como, né? Causa, porque, você vai encontrar visto que, uma vez que. Então você vai encontrar muito isso aqui dentro de textos dissertativos, ou então até mesmo comparações, tá? Geralmente o texto expositivo só mostra mais dados estatísticos, né? Que não tá tentando te convencer de nada. Por aqui, né? Ah, eu trouxe aqui um texto, pessoal, ó, a opinião no texto, para vocês tentarem identificar como é que seria esse texto, né? Dissertativo. Ó, a produção do discurso em primeira pessoa cria o efeito de subjetividade, pois, olha lá, ó,
pois, olha aí, ó, traz ao texto a visão dos fatos, segundo quem os viveu, impregnados de parcialidade. Além disso, o sujeito enunciador também marca sua presença no enunciado pelas marcas de modalização, ou seja, ó, elementos que exprimem a impressão pessoal do autor, a opinião. O emprego dos modalizadores possibilita a identificação do ponto de vista do enunciador. O que é que vocês perceberam aqui? Eu sublinhei trechos que faz você simplesmente identificar qual tipo de texto eu tenho aqui. Eu quero que vocês coloquem agora no chat qual é o tipo de texto que eu tenho aqui. Ele é um texto dissertativo expositivo ou argumentativo? Tempo, coloquem aí, vamos lá. Atividade. Simplesmente eu dei a prova para vocês agora. Pessoal, cuidado com as palavrinhas-chave que eu ensinei a você identificar os tipos de texto. Vamos lá, vamos trabalhar esse negócio. Vamos ganhar umas 2 questões na prova. Tá tentando convencer, pessoal. Como é que a gente sabe? Olha aqui, ó. Pois, além disso, ou seja, possibilita. São trechos, são palavras explicativas. Ele está argumentando. Ele está argumentando. Isso é que caracteriza um texto argumentativo. Deu para entender? Perfeito. Então, aqui esse texto é o argumentativo. Vamos lá? Alguns advérbios modalizadores. Como é que a gente vai encontrar dentro do texto? Ó? O que é que são advérbios? Geralmente, os advérbios modalizadores são aqueles advérbios que indicam ideia de certeza. Por exemplo, certamente, evidentemente, justamente, obviamente, normalmente, raramente, realmente. Então, são advérbios afirmativos que passam a ideia de certeza. Advérbios que passam a ideia de negação. De modo algum, de jeito nenhum. Ideias dubitativas, né? Dúvidas, né? Talvez, normalmente, geralmente, possivelmente, né? Ideias que delimitam. Quando ele fala para mim, a meu ver, sumariamente, principalmente, são trechos dentro do texto que vai estar limitando uma ideia, ou seja, uma ideia sua. Quando eu falo para mim, a meu ver, então são ideias delimitadoras. Ideias subjetivas, ou seja, infelizmente, francamente, sinceramente, ou seja, a ideia pessoal, tá? Pode ser que a sua ideia não seja a ideia de uma outra pessoa. Beleza? Então é isso aí. Professor, cuidado nessa questão. A inversão do adjetivo, ela pode modificar o sentido dentro de um texto. Se eu falar, ele é um homem grande, será que é a mesma coisa de eu falar, ele é um grande homem? Coloca aí. Analisa aí, dentro do sentido. Será que se eu falar, dentro da semântica, ele é um homem grande e ele é um grande homem? Não é a mesma coisa, tá? Não é. Por quê? Porque se eu falar, ele é um homem grande, é a estatura dele. Agora, se eu falar, ele é um grande homem, aí eu estou falando que ele é um homem, né, de caráter, é uma pessoa respeitada, né? Vamos aqui a essa questão número 10, ó, foi da FGV. Assinar a opção em que o segmento transcrito mostra a opinião do autor sobre o tema. Olha lá. Olha o bizu que eu dei no início da aula para vocês. Geralmente essas questões em que ele pede um trecho que tem a opinião do autor é algum trecho que o autor se incluiu dentro. Tempo. Tentem responder. Procurem um trecho em que o autor se inclui dentro desse trecho. Vamos lá. Aí fica fácil, né, pessoal? Ó, divulgamos. Ou seja, tem um nós implícito aqui, né, pessoal? Aí ficou fácil, né? Nós divulgamos. Então ele se incluiu dentro.
Ficou fácil assim? Show de bola, né? Então, gabarito letra E. Tá? É bateu o olho, respondeu. Bateu o olho, respondeu. Beleza? Bora lá, questão 11. Todas as alternativas a seguir mostram a junção de um substantivo mais um adjetivo. Assinale a alternativa em que o adjetivo tem valor subjetivo, ou seja, representa uma opinião. Opa, foi que eu falei com vocês? Quando é que uma coisa ela tem valor subjetivo? Vamos lá. Se eu falar, aquele garoto é legal. Analisa comigo. Garoto legal. Pode ser que ele seja legal para mim, mas para você não seja legal. Então, isso é um aspecto subjetivo, tá? Isso é um aspecto subjetivo. Agora, se eu falar, aquela menina está doente. Bom, é objetivo. Eu estou vendo que ela está doente. Todo mundo está vendo que ela está doente. O que é uma coisa subjetiva? Subjetiva é a opinião da pessoa. Para mim pode ser uma coisa, mas para você pode ser outra. Então, a gente vai tentar achar um adjetivo, tá? Juntamente com o substantivo, que vai ter aquela ideia de subjetividade. Para você pode ser uma coisa, mas para outra pessoa pode ser que seja outra coisa. Bora ver? Internação compulsória. Nada a ver. Internação compulsória, você vai ser forçado a se internar. Comunidades terapêuticas. Bom, tem nada de subjetivo aqui. É uma comunidade terapêutica. Para mim, para o Bruno e para o Magalhães, é uma comunidade terapêutica. Castigo excessivo. Opa, para mim, pode ser que eu ache que aquele castigo é excessivo, mas para outra pessoa, pode ser que aquele castigo não seja excessivo. Então, é muito subjetivo, tá? Então, acabarei dessa questão. A letra C não tem nem para onde correr. Ah, professor, pesquisa recente não poderia ser, não? Ora, macho, como é que ia ser? Quer dizer que para mim é recente, para tu é depois, é? Pelo amor de Deus. Pesquisa recente é uma pesquisa passada, que está perto, né? Recente. Tem nada a ver. Deu para entender? Então, cuidado com esses adjetivos, que a gente chama de adjetivos subjetivos, que eles passam a ideia da pessoa. Para a pessoa pode ser uma coisa, mas para a outra pode ser outra. Tá? Subjetivo. Subjetivo, vamos lá. O que é que são adjetivos subjetivos? Vou colocar outro aqui, tá? Lá. É, Joana é legal. Legal é um adjetivo? É, adjetivo. Ó. Mas me diga uma coisa. Aqui eu tenho o A e aqui eu tenho o B. Para o A, pode ser que ela seja legal. Mas para o B, pode ser que não seja. Então, o que é que são adjetivos subjetivos? Depende da pessoa. O que é que são? Pronto. Bela paisagem. Bom, para você pode ser bela, mas para mim pode ser não ser. Entendeu? Como o Teófilo aí colocou. Agora, o que é um adjetivo objetivo? Se eu falar réu primário. Bom, será que para uma pessoa diferente de mim, ele vai olhar para uma pessoa, ele vai dizer assim, bom, aquele cara cometeu aquele crime a primeira vez. Para mim, eu vou dizer, não, então ele é um réu primário. Agora, para outro cara, ele vai dizer que o cara é reincidente? Nada a ver. Para todo mundo, como foi a primeira vez que ele cometeu o crime, então ele é réu primário. Então, primário, tá? É uma coisa objetiva. É diferente de adjetivos subjetivos, que depende da opinião da pessoa, tá? Adjetivos subjetivos é todo pensamento, tá? Que existe a possibilidade de contrariedades.
Para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. Deu para entender? Se eu falar casamento é legal. Bom, para mim pode ser, para você não pode ser. Então, gabarito da questão, letra C. Castigo excessivo, ou seja, para mim pode ser excessivo, mas para você talvez não seja. Questão 12, vamos lá? O texto 1 mostra seguidamente a participação do enunciador no assunto veiculado. O segmento em que essa participação está exemplificada de forma inadequada. Vamos lá. Ó, a FGV gosta muito de questão de participação do autor. Aí você vai encontrar um trecho onde esse autor se incluiu aí, hein? Ó, o texto 1 mostra a participação do enunciador no assunto veiculado. O segmento em que essa participação está exemplificada de forma inadequada. Inadequada. Então, ele quer a alternativa inadequada. Bora lá? Ver se vocês conseguem matar essa questão. Tempo. Ó, seleção de adjetivos subjetivos. Grandes tragédias. Grandes tragédias. Vamos lá. Se eu falar grandes tragédias. Grandes tragédias, pode ser que para mim seja grande, mas para outra pessoa pode ser que não seja tão grande. Então, se eu falar grandes tragédias, será que são adjetivos subjetivos? Sim, sim, sim. Tragédias é o substantivo, grandes. Pode ser que para mim seja grande, mas para você seja uma tragédia pequena. Tá correto. Ele fez uma correlação correta, né? Opinião particular. Pessoas bem intencionadas. Bom, vamos lá, é uma opinião particular do autor, quando ele fala pessoas bem intencionadas. Isso é a opinião dele. Vamos aqui no texto para ver se a gente encontra. Ah, muitos foram cometidos por pessoas bem intencionadas. Bom, isso aqui é a opinião dele. Opinião de quem? Do autor. Para ele, pessoas bem intencionadas. Parcialidade no julgamento. O que é uma parcialidade? Parcialidade é o contrário de imparcialidade. Imparcial é quando uma pessoa ela é neutra. Parcial é quando a pessoa tem uma tendência a julgar a uma coisa, ela é mais tendenciosa. Vamos aqui. Catástrofes terríveis. Bora ver aqui. Ó, a história está repleta de erros memoráveis. Muitos foram cometidos por pessoas bem-intencionadas, que simplesmente tomaram decisões equivocadas e acabaram sendo responsáveis por grandes tragédias. Outros, gerados por indivíduos motivados por ganância e poder, resultaram de escolhas egoístas e provocaram catástrofes terríveis. Opa! Ó, quando eu digo catástrofes terríveis, concorda comigo que o autor ele não está sendo imparcial, ele está sendo parcial, né? Ó, quando ele diz catástrofes terríveis, é porque ele está puxando para o lado, já está querendo dizer que aquilo ali é uma catástrofe terrível, tá? Ele está sendo parcial no julgamento dele. Ele está colocando aspectos pessoais no julgamento dele, tá? Está reforçando. Ó. Análise pessoal. Escolhas egoístas. Bora ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Outros, gerados por indivíduos motivados por ganância e poder, resultaram de escolhas egoístas. Bom, quem está dizendo isso aí é o autor, né? Ele está falando aí das escolhas egoístas. Então, isso aqui é uma análise pessoal dele. De quem? Do autor. A letra B, ó. Dúvida tendenciosa. Motivados por ganância e poder. Bora aqui no texto.
Outros gerados por indivíduos motivados por ganância e poder. Me diga uma coisa, o que é que tem a ver isso aqui com dúvida? Ele está afirmando, não está não? Então, não tem nada a ver com dúvida não aqui. Beleza? Então, a única alternativa que está inadequada aí é a letra B. Tem nada de dúvida aqui. Ele não deixou nenhum um aspecto de dúvida. Simplesmente ele está afirmando, ó. Outros gerados por indivíduos motivados por ganância e poder. Acabou. Afirmou. A questão 13. Segundo esse segmento do texto 1, bora já que a gente vai ler esse texto, pode-se inferir que o texto de Topol pertence ao seguinte modo de organização. Bora lá, isso aqui eu já falei para vocês. Tempo. E aí, para a gente responder, antes eu vou dar um tempinho para vocês tentarem responder. Vamos lá. 30 segundos. Vai. Já até falei, né, pessoal? Já até falei, né? Vamos lá. Para Topol, o futuro está nos smartphones. O autor nos coloca a par de incríveis tecnologias já disponíveis ou muito próximas disso, que terão um grande impacto sobre a medicina. Isso aqui é uma opinião de quem, professor? Que terão, ó, que vai ter um impacto. Quem está afirmando é o autor, então ele está querendo me convencer de alguma coisa. Então, isso aqui é um argumento, ó. Se isso daqui é um argumento, pode marcar que isso aqui é um texto argumentativo e já era. Pega os bizus aí, certo? Pega os bizus do professor Muniz, que você mata as questões aí. Então, achou um argumentozinho dentro do texto, do cara que está montando o texto, pode arrochar o nó, marque argumentativo, que você não erra na prova, não. Bora lá, questão 14. Eita, que texto grande, né, professor? Mas eu vou dar um bisu para vocês aqui. Precisa nem ler o texto, não, viu? O título do texto 2, o título. Aí o cara que é verdinho, chega lá na prova, né? Na prova da PM, aí vai ler o texto todinho, texto do tamanho de um trem, né? Aí, tamanhozão, ó. Eita, professor. O cara que elabora a prova, o chefe dele já diz assim para ele, ó. Coloca textos grandes, mas vai ter uma questão que tu coloca um texto de 2 páginas, mas não precisa tu ler o texto, que a resposta está num detalhe. Isso é uma forma de cansar os candidatos, eliminar os candidatos que não estão preparados para identificar problemas e solução. Vocês sabiam disso? Pois é. Mas aí vocês vão ser espertos. Quando vocês forem resolver essas questões aqui de texto, tá? O que vocês vão fazer? Vai lá no enunciado, cara. Porque o enunciado, no caso dessa questão aqui, vamos lá. Ó, o título do texto 2 já define o seu conteúdo. Bora aqui no título. Se ele está falando do título, eu vou ler o texto? Vamos aqui. Anti-Monkey. Se ele está falando do título, precisa ler o texto? Anti-Monkey. Manual de princípios éticos. Ora, meu amigo, se é um manual, só pode ser um texto o quê? Coloca no chat. Pessoal, um manual. Um manual eu estou o quê? Fazendo o quê? Manual de princípios éticos para sites de medicina e saúde da internet, ó. O CREMESP definiu os princípios éticos norteadores de uma política. Opa!
Então ele colocou lá, ó, é como se fosse o quê? Uma lei, né não? Uma lei. É como se fosse uma lei, ó. Primeiro, transparência. Segundo, honestidade. Pessoal, todo manual, no caso do manual de princípio ético, é uma lei de ética. Então, o título do texto 2 define o seu conteúdo. O seu conteúdo é um texto que é um conteúdo normativo, pessoal. Normativo. Todo manual de ética, ele vai lá. Artigo 1º, artigo 2º, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você é proibido de fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. Ah, professor, mas não é um texto instrucional? Certo. Mas ele está querendo definir o conteúdo. O conteúdo é um texto normativo. O que é um texto normativo? Texto normativo é um texto que é como se fosse uma lei. É uma norma, tá? Aí, ó. Ah, professor, tá aí, cara. Manual dos princípios éticos. Ora, só pode ser um texto normativo, né, não? Não a lei de ética? Hum. Eu aposto que muita gente marcou isso aqui como instrucional. Pois é, garotos. Aí você tem que ficar bisurado aí nas questões da FGV. Bora lá, questão 15. Como a gente já viu essa matéria, eu vou deixar vocês resolverem sozinhos. Tempo, vamos lá. Vai lá, vai lá. Ei, Muniz, a lei é considerada um texto injuntivo, sim? Sim ou não? A lei não, tá? Ela não está te instruindo nada. Na verdade, ela é uma norma que você tem que cumprir. Texto injuntivo é geralmente ele dá instruções. Ó, vamos lá, para você montar um carro, faz isso, faz isso, faz isso. Você vai ter que fazer isso, isso, isso. Não é uma lei, não. É só uma instrução, um manual de instrução. Agora, no momento que eu defino regras que você tem que cumprir pro resto da sua vida, são leis, aí é um texto normativo. Código Penal é um texto normativo. Um código de ética é um texto normativo. A Lei Maria da Penha é um texto normativo, não é um texto injuntivo, é um texto normativo. Vamos lá, pessoal, resolvam questão número 15. Vamos ver se vocês vão acertar. Eita. Será que vocês vão errar essa questão, pessoal? Leia o texto com calma. Bora lá? Tempo esgotado. Todos os candidatos prometem crescimento e austeridade. Hum. Hum. Entre os chavões mais batidos vem sempre a reforma tributária. Tema bem complexo. Eita porra. Chato. Já matei o texto já. Daqui eu não consigo nem mais falar. Ora, mas se ele está dizendo que é chato, que o tema é difícil, concorda comigo que isso aqui é ideia do cara? É argumento do cara? É argumento, porra. Isso aqui é um argumento, já era, porra. É o tema complexo, é chato. Já tem a opinião do cara. Se já tem a opinião do cara, ó, só vim aqui e marca um X. Só vem e marca um X, porra. Batata. Você tem que ser mais mala que ela, pessoal. Ó, o candidato bom, ele tem que ser mais mala do que a banca. Tem que ter olhar de quê, professor? Olhar de malandro. Ele olha para a banca assim, ó, fica só olhando de longe, ó, só de rabo de olho, ó. Só esperando o vacilo dela. É, meu irmão. Tem que ser gaiato, vocês têm que ser fuleiragem. Para fazer a prova da FGV, vocês têm que ser fuleiragem, né? Vamos lá. Então é o seguinte, eu li o restante do texto? Nem li. Por quê? No momento que ele diz que o tema é complexo e é chato, já tem o argumento dele. Então ele tá querendo te convencer de alguma coisa. Entendeu? Então, tá aí.
Pô, ó, tá aí. Texto dissertativo, argumentativo. Questão 16, bora lá? Outra. O texto pode ser enquadrado entre os textos de tipo. Vamos lá. Tempo. Tentem resolver. De novo, de novo. E aí, pessoal? Resolveram aí? Vocês vão aprender. Vocês vão aprender. Tá vendo? Ó? Vamos lá. A partir do 11 de setembro, os norte-americanos concluíram que sua vida havia se transformado definitivamente. O ambiente de paz não existe mais. Os dirigentes anunciam que a guerra ao terrorismo irá se estender por muitos anos e que uma grave ameaça paira sobre os Estados Unidos. Pois, os terroristas podem atacar de muitas maneiras e empregar métodos bastante variados, inclusive armas químicas. A sensação tranquilizante, né, de invulnerabilidade dá lugar a uma fragilidade aterradora. Olha aí, ó. Fragilidade aterradora. Ó, como é tendencioso a opinião do autor isso aqui, ó. Esse adjetivo aterradora. Pessoal, por favor, desliguem os áudios, tá? Deixa só o áudio do professor ligado, por favor. Obrigado. Então, o que é que acontece, ó? Fragilidade aterradora. Meu amigo, na hora que o cara me diz que ele coloca a opinião dele dentro do texto, o texto já é argumentativo, cara. Fragilidade aterradora? Isso aqui tá tendo a opinião dele no meio. Ele tá dizendo que é aterradora, mas para outra pessoa pode ser que não seja. Então, isso me dá aspectos malandragem, ó. É igual descobrir técnicas de fraude, né? O caba que tem olhar, tá lá fiscalizando o caminhão, né? Aí o caba quer enganar com documento falso, o cara sabe as técnicas da fraude tudinha. Tá aí. Técnica das fraudes aqui da FGV. Ora, macho, se tu tem aqui uma ideia de um adjetivo subjetivo, onde para ele pode ser uma fragilidade aterradora, mas para outra pessoa pode ser que não seja. Então, tá tendo argumento do autor que está escrevendo o texto. Essa é a malandragem que eu quero que vocês tenham. Tá? Olha outro detalhe aqui, esse pois aqui, ó. Pois é característica de texto o quê? Que está argumentando, que ele está explicando a ideia dele. Assiste-se a uma corrida, por que é que não tem crase aqui, ó? Porque aqui eu tenho o quê, professor? Coloca aí. Por que é que aqui não tem crase? Vê se vocês estão lembrando ainda. Porque uma é um artigo indefinido. Isso aí. Assiste-se a uma corrida atrás de máscaras de gás. As pessoas têm. Por que é que o tem está com acento? Porque as pessoas estão no plural. As pessoas têm medo de se aventurar no centro da cidade. Temem que a água esteja contaminada por substâncias químicas. Pessoal, não vou nem mais ler o resto. Por quê? Cara, isso aqui é o argumento do autor. Ele está argumentando. Ele está argumentando. Isso aqui é um texto dissertativo argumentativo. Então, eu quero que vocês tenham essa malícia de ler o texto e identificar esses textos. Tá bom? Tá, eu vi que vocês acertaram. Letra E. Perfeito. Bora lá, malandros. Vamos aqui aos gêneros, né? Aqui é onde eu queria chegar. E a malandragem do dia é o que, professor? Qual? Quero ver quem vai ganhar um bombom de chocolate. Quem acertar qual o gênero que a FGV gosta mais de colocar em prova. Hein? Qual o gênero que a FGV gosta mais de colocar em prova? Ah! Tá vendo como vocês sabem, ó? É a charge, pessoal. Para quem tá resolvendo muitas questões de português, sabe que ela gosta de uma chargezinha, né?
gosta de umas ironia, gosta de saber o sentido da coisa, aquelas questões que parecem mais questão de raciocínio lógico, né não, professor? É. Críticas, é isso aí. Então, bora aqui aprender alguns tipos de gênero. Tem a crônica, FGV não gosta muito, né? Mas é importante a gente saber. O que é que são as crônicas? Crônica, pessoal, geralmente ela depende muito do tempo. Como assim do tempo? Do cenário atual. Geralmente, por exemplo, nós estamos vivendo um período de pandemia, né? Geralmente as pessoas fazem crônicas, que são situações, textos, como se fosse um textozinho narrativo, onde ele coloca assuntos do cotidiano. Então, ele vai narrar uma história dentro daquele assunto cotidiano. Vai fazer críticas, né, a governos, mas sempre tratando de um período. Então, as crônicas, ela tem uma característica muito importante, que é o quê? Levanta assuntos do cotidiano. Levanta assuntos do cotidiano. Geralmente textos que falam de pandemia, onde ele vai criticar algum governo, mais ou menos desse tipo. Ó, apresenta uma crítica, certo? São as duas principais características de uma crônica. Geralmente ela pode vir em forma de narração, descrição ou argumentação. Então, você vai identificar ela porque ela levanta assuntos do cotidiano. Outro detalhe, linguagem coloquial, tá? O que é uma linguagem coloquial? A linguagem coloquial é aquela linguagem, pessoal, tá? Que ela trabalha muito com aquela linguagem que a gente fala no dia a dia, né? Palavrões, essas coisas aí, né? Tipo eu aqui, ó, tô dando aula de português, mas eu tô sendo coloquial, que é uma forma didática para você aprender, tá? Bora lá. Artigo. Um artigo geralmente é um texto opinativo, é o que a gente acabou de ver aqui, ó. Isso aqui é um artigo, ó. O artigo é um texto opinativo, vai ter a opinião do autor, ele vai argumentar. Geralmente tem uma linguagem formal, né, e uma linguagem denotativa, ou seja, você emprega as palavras no sentido real, tá? Geralmente uma redação, quando você escreve uma redação, é um artigo, né? Você vai escrever ali um texto opinativo. Editorial é um texto anônimo que apresenta uma opinião do jornal. Opinião do jornal, tá? Charge, que é o nosso cargo-chefe aqui da FGV, né? É uma ilustração que vai captar situações do cotidiano, muito importante. Situações do cotidiano, né? Já que a gente vai resolver as questões aqui de charge. E trata de um acontecimento da atualidade. Então, se vocês observarem nas questões da FGV, elas colocam situações do cotidiano e acontecimentos da atualidade. É como o nosso amigo Jefferson colocou. Ela trata de críticas e trata de ironias. Geralmente ela pode apresentar também um discurso humorístico. E ele vai perguntar no texto qual é a passagem dentro da charge que trata o humor, que levou ao humor daquela charge. Então, isso é charge, tá? Tirinhas, como a FGV gosta também de tirinhas, tá? Tirinha da Mafalda. Então, tem um cunho humorístico, né? Às vezes tem um cunho político, onde ele vai colocar imagens, frases curtas, e você vai ter que entender qual o sentido que aquele texto ele trouxe, tá? A FGV ela gosta disso. Bora aqui na questão 17, ó. A pergunta final do computador tem a finalidade de... Mas espera aí, tem algum texto, pessoal, aqui? Acho que tem um texto, porque não foi colocado. Eu acho que não foi. Será que foi colocado? Ixi, Maria. Alguém. É um texto grande, é, pessoal, da questão 17? Ai, Jesus. Alguém pode copiar esse texto e colocar aqui? Ah, é, eu lembro desse texto aqui. Eu lembro dele. Eu lembro desse texto. Deixa eu ler aqui, ó, no tablet. Tá aqui, pessoal. Sou chique, tá? Tem um tablet aqui, deixa eu colocar. Ah, tá aqui. Quando vocês passarem na PM, vocês compram um negócio desse aqui que vale a pena, viu? Um tablet para estudar.
Ó, vai só riscando aqui, tá? Ó, vamos lá. Isso aqui você estuda em todo canto. Ó, pessoal, ó. Tá aqui o texto. Bora ver aqui o texto, ver se a gente arruma malandragem pra gente acertar essa questão aqui. Ah, ó, pelo que eu tô vendo aqui, ele falou assim, ó. A pergunta final do computador tem a finalidade de. Qual é a pergunta final aí? Tem certeza, né? Ó, eu e o computador jamais seríamos íntimos. Nosso relacionamento é puramente profissional. Mesmo porque acho que ele não se rebaixaria ao ponto de ser meu amigo. E seu ar de reprovação cresce. Agora mesmo, pedi para ele enviar esta crônica para o jornal e ele perguntou: "Tem certeza?" Olha aí. Pessoal, ele bem que foi irônico aqui, né? Por quê? Tá na dúvida nessas questões? Marque ironia. Por quê? Ó? O computador, geralmente, quando você envia um arquivo, ele pergunta: "Tem certeza que você quer enviar?" Só que coincidiu dessa situação por causa que a crônica que ele fez, ó, ele disse assim: "E seu ar de reprovação cresce. Agora mesmo pedi para ele enviar esta crônica para o jornal." E ele perguntou: "Tem certeza?" Por quê? Porque aqui ele fez uma crônica, né? Eu e ele, né? Ou seja, ele e o computador dele. Então ele disse que a relação com o computador é como se o computador chamasse ele de burro. Então ele fez uma crônica com o computador e aí no final ele linkou com a situação, como se ele dissesse assim: "Irmão, será que minha crônica tá legal? Será que a minha crônica tá legal para eu enviar, né, para esse editorial?" E aí ele fez uma ironia dizendo assim, que o computador, ele sempre pergunta, né, quando você envia um arquivo, ele diz assim: "Tem certeza?" Então até o próprio computador frescou com ele e disse assim: "Rapaz, tem certeza que você quer enviar essa crônica para alguém?" Então, a FGV, ela costuma cobrar essas questões irônicas. Esses textos, geralmente uma crônica, como a gente estudou, né? O que é que a crônica traz? Ela pode trazer uma crítica, mas também como uma forma de ironia. Então eu vi que todo mundo aí realmente acertou. O objetivo dessa pergunta no final do texto aqui que eu li para vocês é ironizar o valor da crônica a ser enviada. Ou seja, a crônica que vai ser enviada para o editorial, essa perguntinha tem certeza do computador aí, que os computadores mandam, né? Foi uma ironia. Tá bom? Vamos lá, questão 18. Observe a charge. Vamos lá, me ajuda aqui. Sobre a charge, é correto afirmar que se trata de um texto. Vamos lá, tempo. Tempo, respondo à questão. Vamos lá, pessoal, que no final eu vou fazer uma revisãozinha de gramática com vocês dos principais pontos que eu quero que vocês saibam, tá? Responder essa questão aí? Todo mundo marcou D, foi? Deixa eu deixar no ponto aqui. Pronto, perfeito. Deixando no ponto aqui para vocês. Vamos lá. Então, bora responder aqui, né? Ó. Onda de violência. A culpa é deles. Olha aqui o bandidão aqui, ó. Aí o pobre do PM aqui. A culpa é deles. Apontou pro bandido e apontou pros políticos. Aí o que foi que o político fez? A culpa é de vocês, ó, apontando para nós aí, ó, que não cobra nossas promessas de campanha. É, pessoal, isso aqui é uma crítica, né? Então, o que é que a gente pode afirmar desse texto? O que é que a gente pode afirmar desse texto? Ele é um texto argumentativo? Sim. Porque tem argumento, ó. A culpa é de vocês, ó.
né? Ele está tentando fazer com que eu acredite que a culpa é minha. Então, ele está tentando fazer com que eu acredite na ideia dele. Pois está defendendo a tese dele sobre o problema. Qual é a tese? Está tentando argumentar. Ó. O bandido está tentando convencer, que eu me convença que ele está certo. Aí, o PM está tentando me convencer que a culpa é de quem? Que é do bandido e do político. E o político está tentando me convencer que a culpa é nossa. Então, aqui, como é o nome do texto que a gente já aprendeu hoje, que tenta convencer alguém de algo? É o texto argumentativo. A gente aprendeu hoje. Então, o bizu é saber que o texto é argumentativo, alguém está querendo convencer alguém de alguma coisa. Certo? Então, realmente é isso. Parabéns. Vocês acertaram. Gabarito, letra D de dado. Vocês vão passar, pessoal, se Deus quiser. Vamos lá. Questão 19. Ainda sobre essa questão aqui dessa charge aqui, ó. Vamos lá. A principal crítica da charge se volta contra quem? Vamos lá. Qual é a principal crítica da charge aqui, ó? A principal crítica da charge? A principal crítica da charge se volta contra quem? Ó, porque aqui no final, ó, o político respondeu para nós. Ele não apontou nem para PM nem para o bandido. Ele apontou para nós. Nós que somos eleitores, né? E somos indiferentes, porque a gente elege e não cobra, né? Então a crítica é que o problema da segurança pública, às vezes, é a falta de cobrança nossa aos políticos. Então essa foi a principal crítica da charge, foi essa situação, tá? Show de bola, essa questão foi bem interessante, né? Vamos aqui na próxima, questão 20. Ele colocou aqui um pessoal aqui vestido com as armaduras e botou Brasil 2014, Copa do Mundo. Rio 2016, né, que é os Jogos Olímpicos. Rio Verão. Aí colocou o pessoal lá curtindo, tomando banho de praia, mas com escudos, armaduras. O que isso aqui significa, pessoal? Sobre a charge acima, pode-se dizer que sua temática básica é. Qual é a temática da charge aí? Qual a ideia central? Ora, se eu estou vendo um bocado de pessoa com armadura, é porque não tem segurança, né? Falta de segurança, né, pessoal? Para a gente realizar esses eventos aqui de grande porte, de grande cunho no nosso país. Beleza? É isso aí. Bora lá, questão 21. Na mesma charge, essa daqui, né? Essa daqui, ó. Considerando-se que o humor é fruto da ruptura de uma expectativa, ou seja, a gente acha que a expectativa é uma coisa, né? Mas depois a realidade é outra. Pode observar-se que nessa imagem o humor é causado. Vamos lá, como eu falei para vocês. O que é que causa o humor dessa charge? O que é que faz a gente rir? Bom, o que faz a gente rir é justamente essa oposição, né? As armaduras e o cenário da praia, porque, porra, o cara tá na praia com essas armaduras. Tá igual eu, professor Muniz, domingo agora, que eu fui dar uma voltinha nas praias aí de Florianópolis. Tava lá, eu na praia, de casaco, de frio. Desse jeito aqui. Tá igual eu, né? Tava lá, conheci a Praia dos Ingleses, né? Ia até Jurerê, Praia de Canasvieira. Aí, professor de casaco na praia. Tinha gente lá de tênis, calça de frio e casaco na praia, meu irmão. É uma cena muito estranha. Mas é porque o frio daqui, meu irmão, é de outro mundo, viu? Mas é isso aí. Então, a mesma situação aí é essa daqui, ó. A oposição, justamente, das armaduras e o cenário da praia, né? Que é estranho. Então, foi o humor dessa charge aí. É isso aí. Bora lá, questão 22. O Colégio Bom Conselho, em Porto Alegre, promoveu um concurso de charges sobre o trânsito e o primeiro lugar. Foi dado a charge abaixo. E aí? Um ônibus atrás de um micro-ônibus, que está atrás do carro, que está atrás da moto, que está atrás da bicicleta, que está atrás do pedestre. Trânsito.
a cadeia alimentar. Pessoal, quando a gente vai estudar trânsito, o que é que a gente imagina? Os veículos de maior porte protegem os veículos de médio porte, que os veículos de médio porte protegem os de pequeno e os pequeno porte protegem os pedestres. Não é isso? Só que, olha a situação. Sobre essa charge, o que é correto afirmar sobre o tema central? Olhei para a charge, analisei. Qual seria o tema central dela? É simplesmente, pessoal, a questão da violência do trânsito. Por quê? Porque às vezes os caras que dirigem ônibus, caminhão, às vezes não respeita os veículos de menor porte. Então ele trata da violência do trânsito. Então, o tema central é a questão da violência do trânsito. Por isso que ele diz, ó, trânsito, a cadeia alimentar. Tá certo? Então, praticamente aí todo mundo acertou. Questão 23. Infere-se da charge que... Bora ver aqui o que é que essa charge está falando. Vamos lá, tempo. Tentem responder. Tentem responder essa questão, pessoal. Vamos lá. Como vocês podem ver, a terceirização continua sendo debatida no Congresso. Aí ele colocou duas panelas de pressão. O que é que significa essas panelas de pressão, pessoal? É porque as discussões estão o quê? As discussões estão na pressão, ou seja, está muito acaloradas, o negócio está pegando fogo, né? O cabaré está fervendo. Então tá aí, gabarito, letra B de bola, é isso daí. Então olhou para a charge, conseguiu responder a questão. Beleza? É isso aí. Tá bom? Show de bola, vocês estão bom, hein? Vocês estão bom, hein? Bora lá, questão 24. Observe a tirinha a seguir. A boca da Mafalda tá aqui tampando o nariz por causa da poluição do ônibus, né? Ó. Aqui nessa outra charge, ela tá dizendo: Filhos, não. Ah, o cara tá conversando com o outro aqui, ó. Filhos? Não, imagine. Ainda estamos morando num apartamento de um cômodo só. Aí ela andando, escutou aqui. Aí ela foi, passou na loja, olhou para a loja. Flores de plástico. Aí ela, às vezes me pergunto se a vida moderna não tem mais de moderna do que de vida. Ora, o que é que ela está querendo dizer, pessoal? Ela está aqui, viu a poluição. Ela está aqui, viu a questão da questão do distanciamento, né? Do distanciamento da vida natural, quando ela diz flores de plástico. Aí ela tá aqui conversando, escutou a conversa desses dois caras e disse: Rapaz, não, macho, eu moro num apartamento de um cômodo só. Dá para ter filho ainda não. Ou seja, mostra a questão de dificuldade econômica. Aí ele diz: a tirinha acima aborda vários aspectos negativos da vida moderna. O aspecto abaixo, que não está incluído entre eles é. Vamos lá. Será que algum trecho dessa tirinha existe alguma parte que fala de poluição do ar? Existe. Tá aqui. Tá aqui a primeira. O planejamento familiar, em nenhum momento fala disso. Distanciamento da vida natural, tá bem aqui, ó. Por quê? Quando eu digo flores de plástico, é porque as pessoas não querem mais vender as flores naturais. Dificuldade econômica, tá bem aqui, ó. Quando ele fala que não pode ter filho ainda. Os riscos com saúde, tá aqui, ó. Tá faltando morrer nessa fumaça preta aqui. Tem risco, sim. Agora, a única alternativa que não mostra um aspecto que as tirinhas trazem é justamente a letra B de bola. Certo, meus amigos? Pessoal, então a gente encerrou as questões de interpretação de texto. Só que é o seguinte, tá?
a gente terminou essas questões de interpretação de texto, só que faltou aí uns 20 minutos para a gente. Então, o que é que eu vou fazer com vocês agora? Agora eu vou revisar aspectos gramaticais aqui, que eu quero trabalhar com vocês, que eu acho, professor Muniz, você preditivo, que eu acho que pode cair na sua prova, especificamente, certo? Então, eu peço que vocês continuem e peguem os bizus que eu vou passar aqui para vocês agora, tá? Agora, que vai ter uma questão certeza na sua prova, certeza. Bora tentar acertar aí, né? Bora lá. Quero trabalhar com vocês isso daqui. Eu vou colocar uma frase, tá? E a gente vai destrinchar ela todinha. Três coisas que eu vou trabalhar com vocês hoje, tá bom? Então, bora aqui, rapidinho. Primeira coisa, vamos lá. Aqui para vocês. Vamos lá. Metade para que venha até aqui. Deixa eu ver aqui outra situação que eu quero passar para vocês. Essa, tá? O artista. Vou colocar aqui um texto para vocês. Rapidinho aqui. Vou montar aqui um texto, tá? Rapidinho aqui. E a gente vai trabalhar alguns aspectos. Relaxa aí, pessoal. 2 minutinhos até que eu monte esse texto aqui. Relax aí na parada para a gente aproveitar essa aula até o final. Vamos lá. A polícia militar pega, instituição gloriosa comprou duas viaturas na noite de ontem. Tá aqui, ponto aqui. Vamos lá que a gente vai fazer uma revisão boa de gramática agora, viu? Vamos lá. Que quebraram depois de 2 semanas. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai fazer uma revisão pesada aqui, tá? De gramática. Vamos lá. A instituição relatou o fato para a
para o comando que disse que não tinha dinheiro para resolver o problema. Ponto. Ok. Vamos lá. No domingo, compraram-se duas novas viaturas usadas para substituir a frota. A frota quebrada. Pronto. O texto narrativo é. Vamos lá, pessoal? Eu queria trabalhar com vocês alguns pontos aqui, tá? Deixa eu só terminar aqui para ficar bem interessante aqui nossa revisão. Precisa-se de mais cuidado com o patrimônio. Vamos lá? Pessoal, olha, o que eu vou fazer com vocês agora é o que vocês vão se deparar, tá certo? No texto de vocês. E aí vocês têm que ter aquela visão macro. O que é que seria essa visão macro? De identificar elementos dentro do texto. Vamos lá? Ó, a Polícia Militar, instituição gloriosa, comprou 2 viaturas na noite de ontem, que quebraram depois de 2 semanas. A instituição relatou o fato para o comando, que disse que não tinha dinheiro para resolver o problema. No domingo, compraram-se 2 novas viaturas usadas para substituir a frota quebrada. Precisa-se de mais cuidado com o patrimônio. Ponto. Ok. Pessoal, olha o que eu vou agora simplesmente fazer com vocês. Nós vamos fazer um trabalho ativo. O que é o trabalho ativo? Eu vou sublinhar o que está no texto e vocês vão ter que fazer o quê? Escrever aqui no chat para mim a classe gramatical ou a análise sintática dos termos que eu vou sublinhar. Vamos lá. A polícia militar. Vamos lá, pessoal. Militar. Qual é a classe gramatical de militar? Vamos lá. Militar se refere ao substantivo polícia, né? Então, militar aqui é um adjetivo. Perfeito. Perfeito. E todo adjetivo, sintaticamente, é o que, professor? É um adjunto adnominal. Esse a aqui é o que, professor? É um artigo. E todo artigo também é um adjunto adnominal. Perfeito. Instituição gloriosa. Coloca no chat. Instituição gloriosa. O que é que seria essa instituição gloriosa aqui? O que é que seria a instituição gloriosa? A Polícia Militar, instituição gloriosa, é um aposto. Por quê? Porque ele está explicando quem é a Polícia Militar.
Então, aqui seria um aposto. Aposto é um termo explicativo que vai se referir à polícia militar, tá? Professor, essas vírgulas aqui, elas poderiam ser substituídas por dois travessões? Coloca aí. Isso, poderia sim, tá? Essas vírgulas aqui, elas são obrigatórias ou elas são facultativas? São obrigatórias, é isso aí. Então, as vírgulas que isolam o aposto são vírgulas obrigatórias. A Polícia Militar comprou. Vamos lá. Quem compra, compra alguma coisa. Comprou o quê? Duas viaturas. Perguntinha. Qual a função sintática de duas viaturas? E aí, ela funciona como que? Adjunto adverbial, objeto direto, objeto indireto. Show, pessoal. Qual a transitividade do verbo comprar? Ó? Ele é o quê? Verbo transitivo direto. Então, duas viaturas funcionam como objeto direto. Perfeito. Vamos lá. Vamos ver que vocês estão indo bem. Quem comprou duas viaturas? Quem comprou duas viaturas? Coloca aí. Quem fez a compra? A PM, perfeito, a PM. Então, ó, como o verbo está no singular, por quê? Porque a polícia, que é o núcleo aqui do sujeito, está no singular, estabelecendo uma relação de concordância verbal. Na noite de ontem, perguntinha. Qual a função sintática desse termo aqui, ó? Na noite de ontem. Vê se vocês vão acertar agora. E ainda está entre vírgulas aqui, ó. Eita, que vocês estão fera. Quando foi que foi comprado? Na noite de ontem. Então, isso aqui é um adjunto adverbial. Adjunto adverbial de quê, professor? Tempo, lugar ou modo? De tempo, né? Tempo. Quando foi que ele comprou? Na noite de ontem. Então, passa uma circunstância de tempo. Vírgula. Que quebraram depois de 2 semanas. Perguntinha, qual a função morfológica desse que aqui, ó? Esse que retoma alguém? A polícia militar comprou 2 viaturas que quebraram. Esse que retoma quem, ó? Esse que retoma as viaturas. Então, esse que, ele é um termo anafórico. Esse que aqui, como ele retoma as viaturas, ó, as viaturas as quais quebraram. Dá para substituir por as quais, professor? Dá, ó. As viaturas as quais. Então, aqui esse que é um pronome relativo. Tá? Esse pronome relativo, ele inicia o quê, professor? Qual tipo de oração? Coloca aí. Qual tipo de oração o pronome relativo inicia? É uma oração adverbial adjetiva, substantiva ou adverbial? As orações que são iniciadas por pronome relativo, elas iniciam uma oração adjetiva. Perfeito. Por que adjetiva? Porque se você pegar esse que quebraram aqui, ó, você poderia substituir por quebradas. As viaturas quebradas. Então, essa oração aqui, ela funciona como um adjetivo. Depois de 2 semanas. Vamos lá. Qual a função sintática desse termo aqui, ó? Depois de 2 semanas. Coloca aí no chat. Depois de 2 semanas. Vamos lá. Participação, participação. Vamos lá, vamos lá. Tá passando circunstância de quê? De tempo. É isso aí. Depois de 2 semanas. Então, aqui é o que, professor? Adjunto adverbial de tempo. Perfeito. Ponto, né? Perfeito. Bora continuar. A instituição relatou o fato para o comando. Quem seria essa instituição?
Instituição retoma anaforicamente quem? A polícia militar, perfeito. Concorda comigo que instituição é um termo anafórico? Termo anafórico é todo termo que retoma uma coisa que foi falada anteriormente, perfeito. A instituição relatou. Vamos lá, qual a transitividade do verbo relatar? Nesse caso aqui, cuidado. Quem relata, relata alguma coisa para alguém, não é isso? Ou a alguém, né? Relata a, né? Nem para. Deixa eu corrigir aqui. Ó, deixa eu corrigir aqui, ó. Tudo certo aqui, pessoal. Ó, vamos lá. É justamente que eu queria tratar isso com vocês, ó. Quem relata, relata alguma coisa a alguém. Ele relatou ao comando. Então, observe que quem relata, relata alguma coisa a alguém. Então, aqui é um verbo transitivo, direto e indireto, tá? Ele exige dois complementos. Ao comando é o objeto indireto e o fato é o objeto direto. Tá bom? Qual a função morfológica desse aqui? Vamos lá, coloca no chat para a gente participar. A instituição relatou o fato ao comando que disse que não tinha dinheiro. Vamos lá. Esse que está retomando alguém dentro do texto, ó. A instituição relatou o fato ao comando, o qual o que está retomando quem? O comando. Então, esse cara só pode ser o quê, professor? Um pronome relativo. Lembrando que o pronome relativo, ele retoma, ele tem características anafóricas. O comando que disse que. Qual é a função desse que? Qual a função desse que? Que disse isso. Quando eu consigo substituir o que por isso, esse cara funciona como uma conjunção integrante. Tá? Que não tinha dinheiro. Qual a função morfológica de não? Qual a função morfológica de não? Não é o que, pessoal? Não. Não é um advérbio de negação. É isso aí, perfeito. Que não tinha dinheiro para resolver. Vamos lá. Para resolver. Olha o que eu disse para vocês, ó. Para, mais um verbo no infinitivo. Quero ver se vocês vão matar essa questão agora. Para, mais o verbo no infinitivo. O que foi que eu passei para vocês? Que a FGV gosta demais disso aqui. Ver se vocês vão matar. Passa a ideia de finalidade, não passa? Passa, ó. Disse que não tinha dinheiro para resolver o problema. Só que observem que eu tenho um verbo aqui, ó, no infinitivo. Quando eu tenho a preposição para mais um verbo no infinitivo, então aqui eu estou diante de uma oração que, olha, vocês vão lembrar. Oração. Vamos lá, se você lembra, oração o quê, professor? Reduzida, é isso aí. Reduzida. Para mais infinitivo, ó. Oração reduzida, final. Ela não está desenvolvida, tá? Isso aí. Ou seja, que passa uma ideia de finalidade, né? Finalidade. Para resolver o problema. Qual a função sintática de o problema? Qual a função sintática de o problema? Quem resolve, resolve alguma coisa. Eu estou perguntando função sintática. Quem resolve, resolve o quê? Alguma coisa. Então, objeto direto. Show. No domingo,
Vamos lá. Qual a função sintática de no domingo? No domingo, compraram-se 2 novas viaturas. Adjunto adverbial de ADJ de tempo. Perfeito. Essa vírgula é facultativa ou obrigatória? Depois de no domingo, ela é facultativa ou obrigatória? Facultativa, né? Compraram-se 2 novas viaturas. Qual a função do se? Qual a função do se? Partícula. Ó, compraram-se 2 novas viaturas. 2 novas viaturas foram compradas. Deu para inverter? Compraram-se 2 novas viaturas. 2 novas viaturas foram compradas. Deu para inverter? Coloca aí se deu para inverter. Quando você pega, compraram-se 2 novas viaturas e você consegue inverter, ó, 2 novas viaturas foram compradas, então a função desse se é partícula a passivadora, tá? Partícula passivadora, PA, perfeito. Usadas para substituir, opa, para substituir, ó, para, mais um verbo no infinitivo. Então, aqui nós temos o quê? Uma oração reduzida de quê? Que eu acabei de falar. De infinitivo, que passa a ideia de quê? Finalidade, perfeito. Para substituir, a frota quebrada. Qual a classe gramatical de quebrada? Adjetivo, pessoal. Está se referindo ao substantivo frota. Será que eu posso substituir frota quebrada por frota que estava quebrada? Será, pessoal, que eu posso substituir frota quebrada por frota que estava quebrada? Não? Por que não, pessoal? Eu posso simplesmente tirar quebrada e substituir por que estava quebrada? Posso. Colocando o que como pronome relativo, pessoal. Por isso que o pronome relativo, ele inicia orações adjetivas, porque eu posso fazer essa substituição, pô. Ele funciona como adjetivo. Ora, a frota quebrada, a frota que estava quebrada. Qual a diferença dos dois? A diferença desses dois aqui é porque que estava quebrada é uma oração adjetiva e só a palavra quebrada é um adjetivo. O que é uma oração? É quando eu tenho um verbo dentro. Ó. Fiquem espertos. As orações adjetivas, elas podem ser trocadas pelo adjetivo, tá? Vamos lá. Precisa-se de mais cuidado com o patrimônio. Vamos lá. Precisa-se. Qual é a função desse se? Qual é a função desse se? Precisa-se de mais cuidado. Me diga uma coisa. A pessoa que está precisando, ela está na frase? A pessoa que está precisando não está na frase, pessoal. Quem precisa, precisa de alguma coisa, mas eu não sei quem está precisando. Então, toda vida, quando eu tenho um verbo transitivo indireto que se liga a um se, pode marcar esse cara como índice de indeterminação do sujeito. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Tá? Beleza? Cuidado. Professor, com o patrimônio. Só para a gente finalizar, qual a função sintática de o patrimônio? Quem acertar essa ganha um pirulito. Com patrimônio está se ligando ao cuidado. Cuidado é um substantivo abstrato. Já estou soltando o bizu, ó. E aí? Cuidado com o patrimônio. Isso aqui é um substantivo abstrato, né? É só lembrar daquele bizu lá, pessoal. Cuidado não é verbo. Aqui, cuidado, ó. O cuidado. Cuidado é substantivo abstrato.
Esse termo com o patrimônio está se ligando ao substantivo. Isso aqui não pode ser objeto direto, não, pessoal. Cuidado não é verbo. Só tem objeto direto quando tem verbo. O cuidado com o patrimônio. Vamos lá. É o patrimônio que está cuidando ou o patrimônio que está sendo cuidado? Ah, agora vocês mataram a questão. É o patrimônio que está sendo cuidado. Então, ele está sendo o quê? Passivo. Se ele está sendo passivo, isso aqui só pode ser um complemento nominal. E aí, a gente finalizou a nossa revisão de hoje. Beleza, pessoal? Cravado 9 horas. Gostaram da aula de hoje de português? Acho que foi muito produtiva, né, pessoal? Resolvemos muita coisa, altos bizus de prova, tá? A aula vai ficar gravada, beleza?